pessoal. Agora eu estou aqui com a doutora Paula Gandim. Tudo bem, doutora? Prazer estar aqui. Excelente. E eu também estou com a doutora Olivia Fernandes, que já falamos também, doutora. Elas estiveram juntas no talk show com a doutora Elaine Moreira, médica gastroenterologista, para falar sobre doenças psicossomáticas na mulher, um olhar integrativo. Conta pra gente como que foi esse talk show, né? Como que repercutiu esse tema que é tão importante, né? Olha, eu acho que o ponto principal que a gente quis trazer com essa mesa foi sobre o olhar do profissional da área da saúde para essa interligação entre corpo e mente, principalmente no intestino, né? Através dessas doenças que a gente tanto encontra no nosso dia a dia de consultório, que a gente quer ajudar nossos pacientes, mas que muitas vezes só o tratamento nutricional ou só o tratamento médico isolados, eles não conseguem fazer com que esse paciente realmente melhore. E aí que está a importância, né, da gente fazer essa mesa com profissionais da área da saúde de diferentes áreas, né, nutrição, psicologia e gastroenterologia, para que a gente possa, de fato, levar isso para outros profissionais, né, de quão é importante, né, a gente fazer esse tratamento com todos eles, né? Sim, sim. A Olivia moderou, né, a mesa com a doutora Paula e a doutora Elaine. E eu gostaria de saber, hoje tem um desafio grande, né, na nossa formação, que é justamente essa integralidade, né? Então, nós sempre procuramos ter um olhar para o paciente, né, de forma integral. Né? E quando a gente consegue criar um processo onde traz benefício para o paciente, isso é realmente o que tem a melhorar a conduta, né? Traz benefício para o paciente, certo? Exatamente. E esse olhar de vários profissionais e até mesmo, né, a gente, né? Porque olha que curioso. A Paula trabalha com algo bem diferente do que o meu, né? Sim. Mas ela foi para a psicologia para agregar na nutrição, para entender mais do paciente dela. Exato. Né? Ela com certeza tem ali, eu até perguntei lá no talk sobre como que é a conduta dela, se ela prescreve dieta ou se é mais ali, né, no comportamento. Fitoterapia, né? Isso. Que tem e bastante. eu fui para uma outra área, que é a biomedicina, para entender mais das minhas pacientes da estética. Sim. Né? Então, como que é interessante isso, né? A gente poder complementar, né, ter a especialidade, uma né? visão, né? Não descartando outros profissionais, a gente precisa desse apoio, né, mútuo, eu de esteticistas, fisioterapeutas, cirurgião plástico, mas como é interessante a gente ter nutricionistas com uma visão tão ampla, né, como você tem daí do lado emocional, com a psicologia, né, muito interessante. Perfeito. E quando a gente fala de doenças psicossomáticas, né, a gente entende que existe... fala-se muito do eixo intestino-cérebro, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também na nutrição, né? Como que é abordado o tema de doenças psicossomáticas com o olhar da nutrição? Foi até algo que a gente falou, né? O que vem primeiro, né? Essa desregulação, né, psíquica dessa pessoa que tem, de fato, às vezes um transtorno psiquiátrico, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou mesmo uma depressão, se isso vem antes e daí depois acarreta essas alterações gastrointestinais ou não, ou se ele já vem, né, com uma má alimentação, vem com estilo de vida, né, sem atividade física, usando às vezes substâncias que pioram esse quadro, e aí de fato essa alteração, né, na microbiota intestinal que vai levar esse possível agravamento do quadro. E aí o ponto mais interessante é o que a ciência vem mostrando é que é bidirecional, ou seja, é um lado alimentando o outro, do ponto de vista negativo, mas também, graças a Deus, do ponto de vista positivo. Porque se o nosso paciente ele realmente melhora o padrão e a qualidade alimentar, a gente tem uma alteração dessa microbiota, um aumento de diversidade, um aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta, e isso vai ter, de fato, uma repercussão positiva em produção de neurotransmissores, em aumento da expressão de BDNF. Então, é isso que a gente quer ver, né? Através da nutrição, como a gente pode ajudar pacientes que chegam no nosso consultório, às vezes com uma doença psicossomática ou não. Aliás, hoje a gente fala desse eixo
praticamente tudo, né? Exatamente. De pele, de estética, sim, a essas sim. questões emocionais. O intestino, ele vem ganhando, né, muito espaço nos estudos, né, nos últimos estudos científicos. O que a gente vê é uma explosão de informações atualizadas da fisiologia e metabolismo, né? Então a gente está descobrindo muito, né? E nada como a gente desencadear uma estratégia integrada, né, um olhar, porque não uma doença que tem uma ordem psicossomática, mas que pode estar também associado a algum distúrbio, uma disbiose, alguma coisa assim, né? Muita gente vê isso estatisticamente falando, né? Tá. Se você pega síndrome do intestino irritável, você vê que mais da metade desses pacientes cursam com algum sintoma depressivo ou mesmo um diagnóstico de depressão. Então, ou seja, não é algo corriqueiro, não é simplesmente uma associação, né? A gente Sim. vê na prática clínica, o paciente muitas vezes tem uma crise. Como é que você está? Então, olha, passei por um momento muito difícil, uma separação, uma mudança de trabalho, uma doença na família. É um acolhimento, né? E é um momento ali do paciente de como, a gente fala assim, né, que o sintoma na medicina geral é sempre um objetivo de extermínio, né? Eu preciso terminar com aquele sintoma. Sim. Nessa visão mais psicológica e psicossomática, a gente vê sempre o sintoma como um aliado. Então, é por aí que a gente quer caminhar, é por aí que a gente quer transformar e ajudar essa pessoa a passar por esse momento. É um olhar para a causa e o efeito, né? Porque a gente tem ali o sintoma e é óbvio que a medicina ela sempre é muito orientada a resolver o sintoma. E eu vejo que hoje a medicina está se voltando para entender as causas, né? Teve essa compartimentalização de especializações, né? E eu acho que a volta da integralidade é justamente para buscar resolver uma ação que não está só efetivamente voltada para um sintoma de um distúrbio intestinal, né? Um distúrbio, mas em si, por que esse distúrbio intestinal está sendo desencadeado? Que pode ser um problema ou de estresse, pode ser um problema de uma má alimentação, um estilo de vida, qualidade de vida, né? E que aí a gente consegue mudar como um todo, né? Eu acredito muito nesse trabalho de unificação, né, da medicina junto com a nutrição para realmente trazer benefício para o paciente, né? E você sabe que, lendo esses artigos, e você pode falar melhor ainda, mas eu estava vendo que pacientes com ansiedade, essas alterações de microbiota, falando de Prausnitz, e aí me lembrou um artigo que eu tinha lido justamente de crianças com maior casos de dermatite, que também tem uma deficiência de Prausnitz, e aí que mais uma vez a gente une esse eixo, não só a cérebro, intestino, microbioma, mas a todas as correlações do nosso corpo. Eu acho que pele é uma coisa que fala muito também sobre emoções, né? Sim. Então, eu acho que é isso. De repente, não sei se você tem algo a contribuir nesse caso, porque eu acho que você deve ver muito na sua prática clínica, né? Muito. Eu falo que as doenças de pele do tipo dermatite, psoríase, urticária, acne, é uma disbiose cutânea. Sim. Né? Então, a gente encontra ali, por exemplo, predominância de E. coli na pele de um paciente com dermatite. Né? Então, aí, de novo, onde começou? Né? Onde veio? Começou? Foi ali no intestino, pele, no emocional. Exato. E não tem como a gente dissociar isso. Né? Não tem como. Uma paciente, por exemplo, de dermatite, hoje a gente tem estudos que mostram o quanto a gente vê suicídio em adolescentes com dermatite. Né? Então, quanto isso impacta? Porque envolve o social, a exposição, as crianças, né? Quando portadoras, quando acham que é contagiosa, quando na verdade não é. Sim. O quanto isso traz um abalo emocional e o contrário, né? O paciente, quando ele entra... Eu tenho muitas pacientes que quando tiveram algo relacionado à ansiedade, depressão, síndrome do pânico, manifestaram. Pandemia. Na pandemia eu recebi assim de pacientes com psoríase, com dermatite. Então são 3 eixos que a gente não consegue separar. Perfeito. Não tem como. Verdade. Muito obrigada. Foi incrível o talk show. Acredito que ajuda muito a gente a abrir essa visão, né, para um olhar mais integrativo. Muito obrigada. Voltem sempre, que eu sei que vocês estão sempre aqui com a gente.
Obrigada ao convite, mais uma vez um prazer estar aqui. Esse evento é sempre assim, maravilhoso. Sim. Muito obrigada, pessoal.